Olá pessoal, vamos falar da equação vetorial da reta. Seja um R uma reta que passa pelo ponto P, definida aqui por x0, y0 e z0, ou seja, um ponto no R3, e um vetor definido por A, B e C, as suas componentes. Sabemos, devido a um axioma conhecido como axioma de incidência, que só existe uma reta que passa pelo ponto P e tem a mesma direção do vetor V. Um ponto Q, coordenadas x, y, z, pertencerá à reta se e somente se o segmento PQ ou vetor PQ for igual ao parâmetro t vezes o vetor v, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com o parâmetro e o vetor. Esse vetor é chamado vetor direção para algum t pertencente aos números reais. Como o vetor PQ, o segmento PQ é igual a Q menos P, temos que Q menos P é igual a t vezes o vetor v. Q vai ser igual a P mais T, que é o nosso parâmetro, vezes o vetor V. Substituindo pelos seus pontos coordenados, temos Q, que é x, y, z, vai ser igual a x0, y0, z0, ou seja, o ponto inicial P, mais o parâmetro T vezes o vetor, que essa é a nossa chamada equação vetorial da reta. Como eu disse, V é o vetor diretor da reta e T é o parâmetro da equação. Exemplificando, nós temos essa reta, que passa por B, 2, 3, 5 e tem direção do vetor V, 1, menos 1 e 3. Qual é a equação vetorial da reta? Então, vou colocar o ponto B mais T vezes o vetor direção. É simples. E nós temos aqui dois pontos que a gente pode encontrar nessa reta. Basta atribuir valores para o parâmetro t. Caso t seja igual a 1, teremos no final, substituindo e somando termo a termo, 2 mais 1, 3, 3 menos 1, 2, 5 mais 3, 8. O ponto para o parâmetro t, que pertence à reta, é o ponto 3, 2, 8. Para o parâmetro t igual a 2, substituindo aqui na nossa equação vetorial da reta, nós teríamos aqui que multiplicar 2 vezes o vetor direção e depois somar com o nosso ponto de origem, o ponto inicial. Então, 2 mais 2 vezes 1 é 2, 4. 3 mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 menos 2, 1. 5 mais 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6, 6 mais 5, 11. Então, teríamos esses dois pontos pertencentes a essa reta. Entretanto, a gente pode ter outros valores para o parâmetro t. Agora, no GeoGebra, nós podemos fazer a equação vetorial, encontrar ela e trabalhar com ela. Vamos primeiro escolher 3 dimensões. Essa tela central aqui eu vou recolher um pouco ela para trabalhar só com as 3 dimensões. Vamos colocar aqui o nosso B, letra maiúscula. É o ponto que a gente trabalhou no problema. 2, 3, faltou parênteses. 2, 3, 5. Está aqui o ponto B. E traçar aqui o vetor V. 1, menos 1 e 3. Pronto. 2, 3, 5 e o vetor V, que é 1, menos 1 e 3. Tá aqui, a gente está localizando os dois.
por eles passa uma reta, ou melhor dizendo, por B passa uma reta que segue a direção do vetor V. Já sabemos, vamos chamar essa reta de Q. Vai ser igual ao ponto B mais o parâmetro T vezes, né, eu uso aqui o asterisco que está acima da letra do número 8, vezes V. Pronto. O GeoGebra fez aqui a reta. Vamos colocar uma cor diferenciada para ilustrar um pouco mais. Essa é a nossa reta que passa por B e tem direção. Vou colocar aqui também um piso. Tem direção do vetor V. Esse vetor aqui que eu vou sinalizar para vocês, tá vendo? Pronto, essa é a equação vetorial da reta. Ela é definida por um ponto e pelo vetor direção. Mas tem outra forma de encontrar essa equação, utilizando dois pontos. Vamos fazer o seguinte, vou apagar essa função, aqui, ou melhor, essa reta, e escrever aqueles dois pontos que nós achamos. Para t igual a 1, nós encontramos um ponto, vou chamar de ponto P1. P1 vai ser os pontos 3, 2, 8. 3, 2, 8. P1, 3, 2, 8. P2, para um parâmetro t igual a 2. 4, 1 e 11. A cota é 11, pronto. Então aqui nós estamos vendo, vou apagar aqui também o vetor, o B, os dois pontos. Existe uma função aqui no GeoGebra, ó, reta. Ele diz, selecione dois pontos ou duas posições. Clico aqui, pego um ponto e coloco outro. Pronto. Nós aí temos como achar a mesma reta, olha aqui. Só que agora ele está usando outro ponto inicial, tá vendo? 4, 1 e 11, que eu peguei ele primeiro. 4, 1 e 11, mas o vetor direção é o mesmo. Vamos clicar aqui no ponto B, ver se ele está dentro, ele está contido nessa reta. Olha aí, ponto B está contido nessa reta. Vou colocar outra cor aqui para a gente visualizar. Olha aí o ponto B. Bom, eu também posso pegar o mesmo comando, escolher aqui, ó, aqui está a reta P2 primeiro, depois P1. Eu posso pegar então agora P1 primeiro. Pronto, mais uma equação da reta. Agora com P1 primeiro, mais o mesmo vetor direção. Então aqui a gente consegue trabalhar no GeoGebra com a equação vetorial que nós calculamos agora a partir do ponto B. Ponto B, encontramos essa equação e o vetor direção. Usamos dois pontos aqui, confirmamos que eles estão nessa reta, né, que a gente colocou de vermelho, P1 e P2, está vendo? P1 e P2. E aqui nós colocamos dois pontos dessa reta. Quando traçamos a reta aqui usando esse comando, ele encontra
o valor inicial, que é o P2 nesse caso, mais um parâmetro que ele chamou de lambda, pode ser o nosso t, vezes o vetor de direção. E aqui já usando o P1 primeiro, 328, mais o vetor de direção. O que mantém-se constante é o vetor de direção. Mas essa reta aqui, essa equação vetorial da reta, essa reta pode ser definida com várias equações, né? Sendo que essas equações sempre são compostas por um ponto inicial que faz pertencente à reta, mas o vetor direção não, o vetor direção continua inalterado. Então era essa a proposta do nosso vídeo, mostrar aqui para vocês a equação vetorial da reta no GeoGebra também. Até a próxima, pessoal!